Efésios, acho que agora melhorou, Mateus, era meio próximo ali. Efésios capítulo 5, dos versículos 3 até o 7, na continuidade de nossa série, Edificando a Igreja para a Glória de Deus. Tem aí a apresentação? Meninos, Edificando a Igreja para a Glória de Deus. Nós vamos dar sequência aqui, e eu quero convidar você que abra e que leia a sua Bíblia, e que permaneça com ela aberta. Dos versículos 3 até 7, nós vamos refletir naquilo que nos instrui o Senhor. Efésios 5, de 3 a 7. Acharam, irmãos? Amém? Diz assim o texto santo: mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Vamos orar mais uma vez? Fale com o Senhor para que Ele nos instrua pela sua palavra, para que Ele encontre o nosso coração e que o texto da Santa Escritura nos ensine o caminho da verdade. Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez e nós confiamos em Ti. Obrigado, Senhor, porque nos ensinaste a Tua verdade e nos chamaste a amá-lo, e nós Te amamos, Senhor. E por amá-lo, porque assim o Senhor nos ensinou, pedimos que mais uma vez nos abençoes e instruas pela Tua santa palavra. Eis aqui o Teu povo, a Tua igreja, rebanho de Teu pastoreio, ovelhas que serão alimentadas pela Tua verdade. Dá-nos do pão que o Senhor tem a nos oferecer. Encontra os nossos corações, que se calhe a voz do inimigo, que se calhe a voz de nossa carne, e que só o Teu Espírito fale, e que a Tua verdade seja exaltada, para a glória de Teu santo nome. Amém. Conselhos para um viver santo, é o que o apóstolo Paulo traz aqui neste texto, ou na primeira parte em que nós lemos dele. Talvez você esteja pensando, se não tem um conhecimento um pouco mais profundo sobre esse tema na Escritura, já vai logo se desqualificando, dizendo: então isso não é para mim, porque é longe de mim ser um santo. Mas eu quero então alertá-lo, que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. E se você quer um dia ver a Deus, morar com Ele, há um chamamento sobre a minha e a sua vida, que santifiquemos a nossa vida diante do Senhor. Aos Tessalonicenses, o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Efésios, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: e a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Só que nós vivemos em um mundo maculado pelo pecado. Em todo tempo haverá muito mais possibilidade de você prejudicar sua jornada de santificação do que buscar a Deus e se preparar melhor em santificação. Então tudo à nossa volta contribui-se para que a gente não seja mais santo, mais puro, mais limpo. Lembremos uma vez mais que esta carta não é uma carta evangelística. Esta carta é uma instrução a uma igreja. Ora, se os conselhos valem a uma igreja que estão perto do colégio apostólico, daqueles homens que andaram com Jesus, que viam sinais, maravilhas, milagres, gente que havia sido curada, ressuscitada, transformada, estava na vida daquela igreja dando testemunho, há conselhos para eles se santificarem, quiçá para nós, irmãos, que já muitos anos se passaram, muitos pecados foram se amoldando à nossa maneira de ser e viver, foram sendo aceitos cada vez mais. Esse é um barulho aqui da caixa, não? Sim? Está tocando um sinal aí, gente. Oi? Ah, é lá fora. Alguém fez que era da caixa, não é? Então, irmãos queridos, o que sobra para nós?
Conselhos práticos para que a gente santifique a nossa vida. E Deus está falando comigo e com você. Se você veio aqui, não pense no seu vizinho, não pense no seu cunhado, não pense na pessoa que faltou o culto. Deus nos trouxe para falar, nós precisamos santificar mais. Conselhos para um viver santo. Há um mandamento de Deus para que a nossa vida seja uma vida íntegra, reta e santa diante dele. E a primeira coisa que destaco aqui, pode passar, filha, por favor. Se der. Travou, Gabi? Aí. Primeira coisa, vamos ler o versículo 3 todos juntos? Vamos lá? Mas, travou na impudicícia aí, né? Palavra que ninguém usa, irmão. Já pensou? Você vai lá para o outro assim, é muita impudicícia nesse mundo. Ele vai dizer, o que você está falando, meu irmão? Mas vamos lá. Mas a impudicícia e toda... Primeiro conselho para um viver santo, segundo o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, se afaste da impureza. Impureza não pode ser tema da sua conversa, não pode ser parte da sua agenda, não pode fazer parte de nenhum momento da sua vida. O que é impudicícia? É o contrário de pudor. Eu fui pesquisar, irmãos, também não sabia o que era impudicícia. Impudicícia é o contrário de pudor. Todo mundo sabe que se alguém tiver uma relação íntima publicamente, isso na lei é um atentado ao pudor. Se alguém andar nu por aí afora, é um atentado ao pudor, porque existem padrões de pudor na nossa sociedade. E o que Paulo está escrevendo para uma igreja é a cidade de Éfeso, irmãos. Era um centro de muita religião. Quem já leu Atos sabe disso, Paulo chegou lá para pregar, o povo começou a se converter, mas trouxe um problemão para aquela cidade, porque havia uma deusa lá. Como ela era? Quem era chamada? A Diana, deusa dos Efésios. E todo lugar de turismo religioso não é apenas religião, é dinheiro. Havia lá muita gente que fazia ídolos para Diana, em razão dela. As pessoas iam para consumir, compravam as pequenas estatuetas. E quando o povo começou a se converter, aqueles homens começaram a ficar bravos. Olha, irmãos, o evangelho chegou em Éfeso, a transformação foi tão radical que a Bíblia nos diz que o povo trazia os livros de idolatria, fizeram uma grande fogueira, puseram fogo naqueles livros, na cidade toda o povo vendo a transformação radical. Em toda a Bíblia, em todo o contexto que nós encontramos nos tempos de Jesus dos apóstolos, onde há adoração pagã, há imoralidade. Onde há adoração, há imoralidade sexual, há problema, há deturpação, há falta de pudor. Nós temos que nos afastar da impureza, esse é o mandamento de Deus. E aí, irmãos, o que nós entendemos para os nossos dias? A nossa religião não tem ligação, louvado seja Deus, com imoralidade. Mas a imoralidade está na minha e na sua casa todos os dias. Hoje à tarde eu fui assistir um filme que parecia, irmãos, tranquilo. Comecei a assistir, o enredo era bom, as coisas tranquilas, era um filme lá de perseguição, de não sei o quê, e daqui a pouco tem uma cena de imoralidade. Diante dos meus olhos, dentro da minha casa. Algo que parecia inofensivo. Muitos de nós têm sido atacados por toda sorte de imoralidade. E deixe-me dizer uma coisa que você sabe. Muitas famílias estão em frangalhos, destruídas, porque homens estão viciados em imoralidade, escravos da impureza. E me permita, irmãos, é palavra de Deus, eu terei de falar. Escravos da pornografia e de toda sorte de vícios imorais, que são feitos no oculto dos seus lares e dos seus quartos. Muita gente, famílias inteiras destruídas, esposas lamentando e chorando, porque a imoralidade e a impureza está na vida de homens que se chamam homens de Deus. Existe uma multidão, e infelizmente dentro das igrejas, que são escravos desses vícios. Uma escravidão oculta, silenciosa, mas que está minando casamentos, está acabando com famílias, e deixe-me dizer, vai roubar tudo que você tem, vai afetar o seu trabalho, vai afetar os seus relacionamentos, vai prejudicar você na vida de pai e de filho, e você não percebe que esse vício está sugando a sua vida. E sabe qual é o pior de tudo isso? Está acabando com a sua comunhão com Deus.
A pornografia, irmãos, e deixa eu dizer agora uma outra parte, um alerta aos pais. E sou pai de uma criança de 5 anos, e eu fui pesquisar sobre isso. Dados recentes mostram que cada vez mais, isso aqui é uma pesquisa no site do UOL, e o UOL é um site esquerdista, bem anticristão, mas veja o que diz lá. E eu tomei cuidado de pegar um site não religioso, para não ter dados inflados. Ele diz assim, cada vez mais adolescentes em pouca idade estão entrando por este mundo do consumo da pornografia. O acesso amplo à internet facilitou. Uma pesquisa, irmãos, diz que 73% de adolescentes entre 13 e 17 anos disseram já ter consumido conteúdos adultos. Desses, 54%, ouça bem, viram pela primeira vez com 13 anos ou menos. Vou falar algo para você muito duro. Se o seu filho tem mais de 10, 11 anos e tem um celular, é bem possível que ele já teve contato com isso. Intencional ou não. Teve uma família que certa vez ajudei, não estão mais aqui. Os amiguinhos zoando um menino que era crente, falando para ele, entra nesse site aqui, tal. Ele entrou no site, conectou-se. E os pais perceberam que o comportamento dele mudou radicalmente. Deixou de ser o menino alegre que era, não tinha mais diálogo, conversa, tinha dificuldade de relacionar-se. Teve um choque e eles não descobriam, pastor, alguma coisa aconteceu. E orávamos e eles falavam, tem algo, a gente não sabe, conversa com ele, ele não se abre. Até que o pai então foi buscar nos históricos das navegações na internet e descobriu. Aí foi falar com ele. Trouxe um malefício ao coração daquele adolescente, porque os amigos, de forma maliciosa, planejaram que ele tivesse acesso a isso. E todo este mar de moralidade que tem afetado as nossas vidas, logicamente, irmãos, prejudicarão a nossa vida com Deus, os nossos relacionamentos. Um menino que se torna viciado nesse tipo de coisa, que tipo de marido será? Se Deus não tiver graça, ele lutará, irmãos, com os resquícios destas trevas que ficarão no coração e na vida dele, para muito tempo. Médicos estão alertando a sociedade, dizendo, parem, porque esse tipo de coisa afeta o cérebro, muda caminhos neurais. É pior, irmãos, a pornografia é pior do que a cocaína. Ela afeta áreas do cérebro e vai trazer marcas indeléveis para todo sempre. E nós estamos dando o celular para as crianças, dizendo, pelo menos não me perturba, está no quarto dele, cuidado, talvez o seu filho esteja entrando num mundo de trevas. E que o Senhor nos traga graça, irmãos. Na média, os adolescentes disseram que eles consumiram ou começaram a consumir com 12 anos, em média. E infelizmente, irmãos, aqui a pesquisa é grande, mostra que o percentual de meninas tem crescido assustadoramente. Imoralidade que tem afetado os nossos lares e as nossas famílias. Nós precisamos romper com isso. Eu sei que é vergonhoso. Eu sei que você, homem, ao ouvir estas coisas, fica pensando, ai meu Deus, traga para a luz. Quando nós colocamos o nosso pecado na luz, eu já preguei e disse isso, ele morre. Busque ajuda, converse, ore antes que seja tarde demais, em nome de Jesus. Eu disse isso a vocês, irmãos. Qualquer filme inofensivo, qualquer série que a gente assista, recomende uma série desta Netflix, que não tenha imoralidade tamanha, que não tenha cena de todo tipo de sexo, de nudez, de apelo, irmãos. Pegue, faça um teste, num sábado qualquer, que geralmente as plataformas colocam filmes para o fim de semana, e coloque os principais, e você verá que as capas dos filmes têm apelos sensuais e eróticos. E nós, como cristãos, estamos consumindo esse lixo, e dizemos, por que Deus não faz mais milagre? Por que não há mais avivamento? Por que nós estamos sem apetite de Deus? Porque nós estamos contaminados. Longe de nós toda a impureza, em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Mãe, ore pelo seu lar. Ore pelo seu filho. Enquanto ele estiver debaixo do seu lar, você manda lá, pai. Pegue o celular, olhe, verifique. Antes que o seu filho se torne ou caia no laço, como diz a Bíblia, no laço do inimigo, do passarinheiro. Toda sorte de impureza e cobiça, o texto diz para nós,
nem sequer se nomeie entre vós. Aqui o conteúdo é lascivo. Esse tipo de cobiça e de nomear é não falar gracejos lascivos, palavras que sejam de imoralidade, piadas imorais. Crente, tome vergonha em nome de Jesus. Piadas imorais não cabem na sua boca, não devem fazer parte da sua vida, nem de onde você está. Se alguém falar, como é que eu faço, pastor? Fecha a cara. Ai, mas aí que vão pensar de mim? Fale para eles do amor de Deus, para ver se eles vão fechar a cara para você. Fecha a cara do mesmo jeito. Essas coisas não fazem parte da nossa vida, do nosso coração, do nosso jeito, da nossa conversa. Como que nós podemos ter um viver santo? Se afastando de imoralidade, estando longe disso. Eu já brinquei aqui, contei a história do Jeremias Pereira. Uma vez ele estava dando uma palestra, uma pregação, não lembro agora, para pastores, e ele falou, irmãos, que ele estava no aeroporto. Daquele jeito engraçado, Jeremias, quando ele foi pegar a mala, tinha uma mulher nua em cima da mala dele. Aí o povo assustou. Era um baita de um outdoor, uma mulher seminua. E aquilo mexeu, ele falou, meu Deus, no pegar a mala, há um apelo à imoralidade. A nossa sociedade está imersa em imoralidade. Irmão, você sabe do que eu estou falando. Há famílias que estão sofrendo, porque não existe mais pureza, amor, porque as pessoas estão virtualizando aquilo que Deus disse que deveria ser real. Satanás tem aberto uma porta dentro dos lares cristãos e tem destruído muita gente, porque num clique onde ninguém vê, Deus vê. O salmista diz no Salmo 139, que se ele estiver no mais escuro, para ti serão como o dia. Se as trevas me cercarem, serão como luz. Deus está vendo, e Paulo está alertando a igreja, pureza. Sabe o que Paulo diz em Romanos 1? Que toda a sociedade que está fadada à decadência e ao fracasso, ela está imersa em imoralidade. Como foi com Sodoma e Gomorra? Por que Deus queria destruir eles? Só por causa da avareza? O problema deles era o dinheiro, era o trabalho, era a falta de culto, era a imoralidade. Olhe você, irmãos, os anjos de Deus chegam lá e os homens estão ávidos por violência e dizem, dá-nos estes homens que nós queremos violentá-los. Eu não estou usando aquela palavra mais pesada ainda. Eles queriam violentá-los sexualmente, tamanha a perversão daquela cidade. E Paulo diz que em Romanos 1, por conta da falta de adoração e reconhecimento do Deus verdadeiro, os homens e mulheres se misturaram em imoralidade. A imoralidade é a marca de uma sociedade sem Deus. Não pense que o Brasil é um país cristão, porque as pessoas professam que elas creem em Deus. Cristãos de verdade são aqueles que vivem uma vida santa, que andam com Deus de fato, de verdade, de vida e de fruto. Nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Lembra o que falei no início? Todo o povo de Deus foi chamado para ser santo. Portanto, nós devemos viver como tais. Então, não se nomeie entre vós, não seja conversa nossa, não seja fala nossa. Os santos, você pode repetir isso comigo, os santos vivem longe da impureza. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, venha hoje para Deus. Traga a sua vida para a luz, rompa com estas coisas. Confesse a Deus e busque ajuda em nome de Jesus. Rompa com isso. O pecado engana a gente porque ele acha que no oculto está tudo bem. O pecado é mentiroso porque promete alegria e traz destruição, promete vida e traz morte, promete satisfação, mas trará para você prisão. Eu estava lendo essa manhã, relendo a história de Davi. Davi pecou, Urias morreu, falou, está tudo bem. Traz Betseba aqui para casa, agora está tranquilo, para o castelo está ótimo, preciso tocar minha vida. Mas o texto termina assim, e o que Davi fez não agradou o Senhor. E aí chegou Natan lá dizendo, Deus viu o que você fez, Deus está vendo. Homem, se levante, você é o pastor dessa casa, você é o pastor desse lar, você é o instrutor desse povo, você tem que se levantar para orar por essa família, você tem que acordar de madrugada e dobrar os joelhos pelos seus, você é o responsável pela vida espiritual da sua casa. Nós homens temos que consertar nossa vida com Deus, porque geralmente as mulheres são mais piedosas. Reunião de oração aqui na quinta-feira, irmãos, tem 2 homens e 15 mulheres, 12 mulheres,
Todas as coisas, mulheres sempre estão à frente, naquilo que é para buscar o Senhor, para tomar iniciativa, em nome de Jesus, que Deus levante homens que zelem pela sua casa, que cuidem do seu lar, que orem pelos seus e que digam, eu faço um voto. E deixe-me dizer mais uma coisa que eu tinha pensado e me ocorre agora. Jesus falou aqui para nós. Isso cabe para mulheres também, não é só para homens, não, a imoralidade atinge todo mundo. Jesus disse o seguinte, lá foi dito no passado, que quem adulterar com a mulher é réu de juízo, sim ou não? Se você olhar para uma mulher com olhar de adultério, já adulterou com ela. Tem muita gente vivendo uma vida de adultério virtual e Deus está vendo. Quando você é cobiçoso nos olhos, quando você fica buscando alimentar a sua cobiça naquela que não é a sua esposa, Deus está dizendo para você que isto é um pecado tal qual adultério. Esta é a palavra de Deus, este é o Evangelho. Ouça bem, homens, nós precisamos nos consertar com Deus nesse sentido. E aí então o Senhor virá com avivamento, com transformação, com graça, com uma vida espiritual que se levanta na presença dEle. Amém, meus irmãos? Os santos vivem longe da impureza. Segunda coisa, irmãos, vamos ler versículo 4 todos juntos, por favor. Nem palavras vãs ou chocarrices, coisas dessas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Rejeite, segundo conselho para um viver santo, e Deus tem falado muito conosco sobre a nossa língua. Rejeite qualquer linguagem maliciosa. Os irmãos sabem que os capítulos aconteceram há muito tempo atrás, e os versículos um tempo depois. Então, quando o homem de Deus está escrevendo aqui, ele não está dividindo por versículos. O assunto é o mesmo. A linguagem aqui é a linguagem maliciosa, que tem a ver com imoralidade. Então ele diz, cuidado com conversação torpe, com palavras vãs, com chocarrices. O que é que isso significa? Significa falas indecentes, falas que trazem prejuízo, falas que afetam, falas que diminuem, falas que podem levar o outro a pecar. Cuidado com os elogios, com palavrinhas sutis no seu ambiente de trabalho. Você é homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Cuidado quando o seu ouvido passa a ouvir muitas vezes. Na minha oportunidade essa semana de reler um pouco o Antigo Testamento, eu li Juízes, e eu fiquei bravo com Sansão. Falei, como é que pode? Sansão estava dando sempre uma mentira para Dalila, e a coisa acontecia. Como que o cara mente, a mulher faz, ele não percebe que ela quer acabar com a força dele? E tem uma hora que o texto diz que Dalila perturbou tanto Sansão, que ele falou, não aguento mais. É tanta perturbação que ele contou o segredo dele. O pecado vai acima, de gotinha em gotinha, batendo em você, falando palavras sutis, coisinhas, elogios, e quando vê o seu coração se encheu de carnalidade, porque você deu lugar a estas coisas. Lance fora em nome de Jesus. Não dê lugar a linguagens maliciosas, a falas que não edificam. Não é o seu lugar. O seu linguajar é santo. Quando todo mundo maldiz o lugar que está, você bendiz, porque você é um santo. Você foi chamado para ser santo. Quando todo mundo reclama e amaldiçoa, você bendiz, porque você foi chamado para ser santo. Cuidado com essas coisas. Qual é o antídoto, irmãos, da murmuração? Qual é? Veja o versículo 4. Pelo contrário, ações de graças. Quando todo mundo lamenta, reclama, ações de graça. Então, qual é o antídoto? Qual é a fórmula? O que eu uso, pastor, para deixar de ter essa boca ruim que eu tenho? Louve a Deus. Bendiga. Paulo diz, não use de linguagem maliciosa, pelo contrário, ações de graça. Louve a Deus, exalte o Senhor, cante louvores, bendiga, cite versículos, fale palavras de bênção, abençoe pessoas, coisas que bendizem e edificam. Ações de graças, louvores ao nome do Senhor. Eu me lembrei de uma história de um crente que estava no seu ambiente de trabalho, e aí veio lá um cético, que tinha estudado um pouco de teologia, e sempre tem essa história. Os caras estudam, distorcem a escritura, e ele lia lá a passagem onde o povo passava o mar vermelho em terra seca. E aí então aquele sábio, que era mais nécio do que sábio, deu uma risada sarcástica do crente e falou, você sabia que na verdade isso aí não foi um milagre? E o crente falou, e é mesmo? Ele falou, não foi não.
Isso aí é porque existe uma região lá naquele mar, em que, dependendo dos ventos, as águas abaixam e ficam na altura do calcanhar. Então o povo passou em terra seca e registrou que foi Deus que abriu o mar. E o crente, então, que ao invés de murmurar ações de graça, deu aleluia. E o cara olhou e falou, por que você está dando glória a Deus? Ele disse, aleluia. Por que você está glorificando o Senhor? Se eu acabei de dizer para você que isso aí foi uma aguinha pequenininha assim, rasinha, que o povo passou em terra seca. Ele disse, não, eu estou glorificando a Deus, porque todo o exército de Faraó morreu numa aguinha que ia no calcanhar. Louvado seja o nome do Senhor. Ações de graça, irmão. Mude o disco. Disco nem usa mais, né não? Clica, irmão. Muda. Louve o Senhor. Irmão, ninguém quer ficar do lado de alguém que só reclama. Ninguém quer viver do lado de alguém que só maldiz. Eu já expliquei isso aqui, preguei isso aqui e oro por isso. O seu lar tem que ser um antro de paz. Abriu a porta, irmão, é a fortaleza. Pisou lá, não já fica avaliando, o que eu vou reclamar? O que eu vou reclamar? Lavou toda a louça, mas também não tirou aquela garrafa que estava ali. Não, irmão, glorifica a Deus. Bem diz, ações de graça, na sua boca louvor. A Bíblia ensina, irmãos, que uma vida cheia do Espírito Santo, vai ser tema da pregação no capítulo 5, em sequência, é louvar o Senhor, é bendizê-lo, é adorá-lo. Eu tenho dito isso para os crentes, irmãos. Na minha perspectiva, eu não tenho nenhum problema com o que a gente chama de música secular ou do mundo. Eu, particularmente, não as consumo. Muito raramente. Por quê, irmãos? Tantas coisas que nos levam para longe de Deus, e o que eu puder fazer para me aproximar do Senhor e alimentar o meu coração, eu vou fazer. Então, a gente está andando com o Bernardo, hoje mesmo ele cantou uma, Dani, eu não lembro qual foi que ele estava cantando de manhã, na hora que a gente chegou em casa. Ele canta um louvor, porque ele está ouvindo isso sempre. E teve um dia que ele saiu com a família nossa aí, e quando ele chegou, ele estava assim, pé na areia, caipirinha. Eu disse, que é isso, menino? Porque, olha só, é engraçado, mas foi o quê? O que ele ouviu, ele assimilou. Se ele ficar ouvindo cânticos de louvor a Deus, o que ele cantará? Louvores a Deus, cânticos ao Senhor. Então, faça bem, coloque louvores, ouça coisas que exaltem o nome do Senhor. Por que você vai ouvir cântico que vai induzir você à carnalidade? Pega aqui, joga para lá, deixou não sei quem, vou passar a noite bebendo. Para que você vai ouvir essas coisas? Se não tem nada a ver com o que você crê, se é contrário à sua fé. Então cuidado, porque isso alimenta o seu coração, sutilmente. Não tem nada a ver, tudo bem, se você tem um coração blindado, que nada te afeta, vai adiante. Mas se você é de carne e osso como nós, vigie. Alimente o seu coração com coisa que edifica a sua alma. E aí você não vai cantar igual o Bernardo, né? Pé na areia, vai adiante em nome de Jesus. Terceira coisa, irmãos, versículos 5 e 6, vamos ler os 5 todos juntos? Vamos lá, juntos, 5. Sabei. O que é que Paulo está dizendo? Terceiro conselho para um viver santo, não se esqueça que a vida com Deus não é brincadeira. Não se esqueça que o Deus a qual servimos é um Deus de juízo. É isso que coloquei aqui. Lembre-se do juízo de Deus. Sobre estas coisas, Paulo vai dizer aqui no texto, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs. Porque tem gente dizendo, não tem nada a ver. Que isso, rapaz, palavra vã. Não, pode continuar assim, Deus não julga ninguém. Você acha que Deus vai julgar a gente? Não, claro que não. Mentira. Falso evangelho. Olha o que ele diz, ninguém, versículo 6, vão comigo lá, irmãos, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, quais coisas? Do versículo anterior, quais coisas? Incontinente, impuro, avarento, idólatra, tem herança no reino de Deus. Sobre estas coisas, as anteriores que ele está falando, impureza, cobiça, conversação torpe, chocarrice, sobre estas coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Então o que ele está dizendo? Não se esqueça que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus que trará juízo sobre estas coisas. E quem vive nessa prática está debaixo do juízo de Deus. Romanos 1, que é um texto que já citei aqui, é um texto prático e é um texto, sim, absolutamente triste, porque diz que Deus entregou os homens às suas próprias paixões. Nós que somos adultos,
por vezes já lamentamos a correção dos pais. Não gostamos, não. A gente torce o nariz. Mas quando você olha para trás, é muito mais preferível ter tido um pai que te corrigiu do que ter vivido jogado sem quem dissesse a você o caminho que seguir. É ou não é verdade? Mas quando você estava na correção, você dizia, que é isso? Eu não tenho liberdade. Bernardo, irmãozinho, ali é difícil já. E a gente tem que corrigir. E sabe o que Romanos 1 está dizendo? Quando Deus entrega, Ele diz, vocês são de vocês mesmos, não são meus filhos. Agora, Hebreus vai dizer que Deus corrige, disciplina o filho a quem Ele ama. E se Deus está alertando a gente aqui, e ainda que Deus cutuque a gente, e ainda que Ele exponha, e ainda que Ele ponha o dedo nas nossas chagas, Ele está dizendo, eu estou fazendo isso, porque vocês são meus, eu estou chamando vocês ao arrependimento. Então Paulo diz, não se esqueça, sobre tais coisas vem a ira de Deus. Muita gente tem decepado os braços de Deus, tem criado um ídolo parecido à semelhança do Deus Criador, mas um Deus sem mãos de poder e glória. Um Deus que simplesmente é paz e amor, nada faz. É apenas um totem em que adoram, mas que não se relaciona. É um Deus que não tem poder e majestade. Mas a Bíblia diz que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E que Ele é um Deus de justiça, irmãos. Eu não estou pregando isso aqui para amedrontá-lo, porque eu tenho absoluta certeza que se o Espírito Santo não trouxer ao seu coração a clareza desse texto, você sai daqui dizendo, conversa fiado. É só o Espírito Santo. É só o Espírito para dizer para você, Deus trará juízo. E a Bíblia que nós cremos, a palavra de Deus diz, Deus é um Deus de juízo. Nenhum pecado ficará impune. Relendo Mateus essa semana também, irmãos, eu falei, meu Deus, Jesus disse assim, os homens vão prestar conta de cada palavra torpe que disseram. E ele diz mais, serão julgados por toda a palavra que proferiram. Na hora eu pus mão na minha boca e falei, Jesus, tem misericórdia. Juízo. Jesus foi quem mais falou de juízo, de inferno, foi Jesus. E ele diz que na vinda do Filho do Homem ele separaria ovelhas e bodes, reunirá as nações do mundo inteiro e separará ovelhas e bodes. As ovelhas à sua direita ele dirá, venha, e os bodes ele separará e lançará no juízo eterno. Deus é um Deus de juízo. Quando a gente vive nessa prática, se você não romper com coisas escusas, ocultas, Deus está vendo. E uma hora Deus traz juízo. Deus é longânimo, não é como nós queremos que Ele julgue no nosso tempo, Ele não faz, mas Deus traz juízo. E ai da gente, se nós não nos arrependermos diante dEle. Ore para que Deus traga arrependimento para o nosso coração. Aqui, irmãos, eu quero destacar algumas coisas rápidas, porque está avançando. Os tempos mudam, mas o padrão de Deus permanece o mesmo. Paulo está dizendo aqui que a imoralidade e salvação são coisas opostas. Se você vive uma vida de moralidade, você não é um salvo. Porque um salvo não vive isso. Então ele fala, estas coisas vêm a ira sobre os filhos da desobediência. Imoralidade é oposta à santidade. Tem muita gente querendo alargar a porta que Jesus disse em Mateus 7,13. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida e poucos a encontrarão. Ai de nós, irmãos. A porta continua estreita. O povo quer fazer reforma, quer alargar a porta, quer passar a multidão de qualquer jeito. Jesus diz, estreita é a porta. E mais um lembrete, o Senhor falou, passarão céus e terra, mas as minhas palavras, se Ele diz que a porta é estreita, continua estreita. A palavra dele não passou. Sempre haverá aqueles que vão tentar alargar a porta. Mas o Paulo já alerta, ninguém vos engane. Cuidado, irmãos, com esse discurso de um evangelho falso. Ele fala sobre o pecado da avareza, que é a idolatria. Pessoas que estão presas no amor ao dinheiro, que são mesquinhos e avarentos, pecado. Eu não sou imoral, mas você vive pelo dinheiro. Mas eu nem tenho, pastor. E quem disse que para amar precisa ter? Tem gente que ama o dinheiro de uma forma exagerada, pecaminosa, sem ter. A avareza está no coração, não está no banco.
A avareza está na alma, e ele está dizendo, a avareza é a idolatria. Por quê? Porque o único Deus com D minúsculo que Jesus citou foi Mamon. Ele disse, você não pode servir a Deus e a Mamon. Idolatria. Um alerta. Tais práticas são pecado, estão debaixo da ira de Deus. O Senhor está nos chamando a um viver santo nessa noite, irmãos. Por último, meus queridos, versículo 7. Portanto, vamos juntos? Portanto, não sejais participantes com eles. Quarto e último conselho para um viver santo. Tenha um posicionamento firme e íntegro. Não seja participante. Por quê? Porque é nossa vida. Paulo sabia que aqueles irmãos que ele estava escrevendo não estavam vivendo numa fortaleza cristã religiosa. Não estavam cada qual numa redoma, guardados ali, não tinham contato. Não, a vida real é assim, irmão. Eu estou pregando isso aqui para você, imoralidade vai chegar num comercial para você, de qualquer coisa que você clica amanhã aí no celular. A sua carne vai gritar em vários momentos nessa próxima semana que a gente vai entrar. Então Paulo está escrevendo para um povo real, que tem uma vida real, que vive com gente no mundo caído. Então ele está dizendo para nós no versículo 7, não sejais participantes com eles. Uma vida santa, um discípulo genuíno. Deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Andar com Jesus de fato e de verdade, pode. Entenda bem, a conjunção. Pode significar rompimento de alguns relacionamentos. Eu não estou dizendo que você não deve conviver. Isso é coisa de seita, não coisa de cristão. Você não deve conviver com gente que não professa a sua fé. Pelo contrário, Jesus diz que uma luz não fica embaixo de um cesto, ela fica no velador, onde todo mundo pode ver para iluminar. Mas aí tem uma grande diferença. A luz está posta num lugar alto para iluminar, ela não está envolvida com os outros. O povo gosta de encher a boca e falar assim, Jesus andou com pecadores, nunca pecou com eles. Me mostra um versículo que ele pecou com pecadores. Ele andou com pecadores para pregar aos pecadores, mas não para pecar com eles. E tem muito crente surfando na onda para viver no pecado, dizendo, não, mas Jesus andou com pecadores. Não, irmãos. Ser discípulo de Jesus pode implicar romper alguns relacionamentos que levam você, que puxam você, que conduzem você. Foi eu que inventei isso aqui nessa noite? Não, Jesus disse, quem não deixar pai, mãe, família, amigos por amor de mim, não é digno de mim. Então, se as pessoas não querem comunhão com Deus, a vida na prática delas é trevas, imoralidade, coisas que não edificam, por que a gente ainda insiste em alimentar esse relacionamento? Se for para ser luz e para pregar, que Deus nos dê sabedoria, mas se está induzindo o nosso coração, fuja destas coisas. Eu não estou afirmando que você não deve conviver com pessoas não cristãs, isso seria antibíblico. Mas se suas companhias o influenciam a pecar, se afaste, rompa amizades. É melhor ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo. Amém? É melhor ser amigo de Deus. Ainda um outro ponto aqui antes de encerrar. Não participe de roda de escarnecedores. Bem-aventurado é o homem, Salmo 1, que anda nos caminhos do Senhor, tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, mas ele não anda em caminho de pecadores, ele não se assenta em roda de escarnecedores. Você não participa, versículo 7, com eles, não participe. Não seja um participante, não seja contado entre esses pecadores. Eu estou encerrando, irmãos, eu me lembro do pastor Hernandes Dias Lopes, ele contou certa vez, e eu até procurei para encontrar e rever, mas não achei. Mas numa das suas ministrações, eu me lembro de ele ter dito que estava num congresso de jovens. E um grupo o chamou de jovens, depois da pregação, e falou, nós discordamos com o que o senhor pregou. Disse a ele. Por quê? O senhor falou que um jovem cristão tem uma vida santa, deve andar em lugares santos. E o senhor acha que nós não podemos estar na igreja e ao mesmo tempo curtir uma baladinha no sábado à noite? Qual é o problema? Tem muita gente pensando assim. Ela pode estar na Babilônia no sábado e pegar uma passagem para o reino de Deus no domingo. E aí o pastor Hernandes usou alguns argumentos, e eu não me lembrei todos, mas alguns. Ele falou, bom, a Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Se você pode ir numa balada para a glória de Deus, então vá. Outra coisa que a Bíblia ensina, e isso foi eu que fui colocando adendos, a Bíblia diz que
Fuja da aparência do mal. Um ambiente propício para a carnalidade, para músicas profanas, que ofendem o nome do Senhor, que tudo aquilo é preparado para um ambiente de pecado, e você está lá, você não considera que isso pode ser a aparência do mal? O que faz um cristão nesses ambientes? Ele pode dizer, eu estou limpo e vim para cá para a glória de Deus? Alguém pode passar uma noite toda vendo jovens se embriagarem, vendo jovem aflorarem a sua lascívia com roupas exibicionistas e sensuais, com canções que vão instigar os mais primitivos instintos da nossa alma, se é que você me entende, e você diz, eu estou aqui para a glória de Deus, aleluia. Isso é uma mentira esfarrapada para a nossa carne. O texto está dizendo no versículo 7, não sejais participantes com eles. Tenha critério na sua vida santa com Deus, irmão. Deus está te chamando à santidade e não à pureza. Fuja da aparência do mal. E eu me lembro que o pastor deu mais 3 ou 4 argumentos, e eu estou falando de Hernandes Dias Lopes. E aí o povo ficou sem palavras, porque é a Bíblia que está falando. Conclusão, eu vou falar e os irmãos repetem. Afaste-se da impureza. Afaste-se da impureza. Rejeite qualquer linguagem ou conversa maliciosa. Rejeite qualquer linguagem ou conversa maliciosa. Lembre-se do juízo de Deus. Lembre-se do juízo de Deus. Tenha um posicionamento íntegro e firme. Esses são conselhos para um viver santo. Amém? Vamos ficar de pé para orar, o louvor vai vir aqui, que em seguida a gente vai cantar uma canção, Vinho e Pão, que prepara a gente para a ceia. Eu quero orar com você. Irmãos, eu orei antes de pregar isso. Eu pensei a respeito. Eu coloquei o meu próprio coração no crivo do Senhor, lembrando que eu sou um miserável pecador que careço da misericórdia dEle. Mas eu honestamente e profundamente peço ao Espírito Santo que Ele esclareça no seu coração e na sua alma verdades que esse texto nos ensinou. O Senhor deseja resgatar-nos. O Senhor deseja tratar conosco e purificar a nossa vida para a sua glória. A Bíblia diz, em todo tempo estejam alvas as tuas vestes. É hora de confessar a Deus os seus pecados. Daqui em alguns instantes você vai cear com o Senhor, com Deus que é santo e puro. E o texto de 1 Coríntios diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro do seu coração. Pai, nós queremos pedir nesta hora, Senhor, em nome de Jesus a Ti. Nós sabemos que existe hoje um ídolo, uma imoralidade, uma Jezabel levantada no mundo e no nosso país. Que o sacrifício, a imoralidade, a lascívia, o pecado às ocultas, os apetites mais sórdidos e pecaminosos que surgem do nosso coração e da nossa alma. E nós sabemos que isso não é algo que está apenas lá fora. Quantas famílias, quantos lares, quantas esposas já choraram por flagrarem os seus maridos consumindo esse tipo de conteúdo. Quantos filhos já foram afetados por esse pecado em seus lares. Quantos homens têm perdido a hombridade, o caráter, porque se dobram a esse tipo de convite das trevas. Isto é uma cadeia invisível, Pai, mas só o Senhor para arrancar. Só o Teu Espírito para tratar o nosso coração nessa noite, para trazer colírio para os nossos olhos, para limpar a nossa alma, para tratar conosco. Nós nos arrependemos diante de Ti. Que os homens da nossa comunidade honrem as suas mulheres para a sua glória, sejam homens santos, de valor, de caráter, puros. Lancem fora, Senhor, essa nojeira, este pecado, para a Tua glória. Preserva as nossas irmãs, Pai, na sensualidade, na imoralidade, na exibição dos seus corpos em redes sociais. A Tua palavra diz que isso é espírito de sensualidade, que traz pecado, que induz pessoas a pecarem. Em nome de Jesus, nos traga uma vida santa, não legalista, mas santa, que se deleite em Ti. Nós queremos orar, Pai, como pais, irmãos,
tios, avós, pelos nossos adolescentes. As estatísticas mostram que muitos, mais da metade deles já consumiu algum tipo de imoralidade. Boa parte deles serão escravos destas coisas, terão dificuldade nos seus relacionamentos, serão prejudicados no trabalho, na vida e na comunhão contigo. Alguns deles se envergonham de estar diante de ti, porque vivem imersos nestas coisas. Espírito Santo, ajuda esses pais, entra nesses lares, liberta estas vidas, meninas, Pai, no meio disso, crianças afetadas por estas coisas. Oh Pai, como nós os preservaremos? Eles estão no mundo, eles conversam com amigos ímpios, eles convivem, eles recebem estas coisas. Em nome de Jesus, livra-nos desta imoralidade. Oh Deus, nos ajude a romper com estas coisas, a ensinarmos nossos filhos a termos filtros nas nossas casas, nos nossos lares. Muitos de nós estão prostrados diante de um altar chamado entretenimento, e passamos horas e horas enchendo o nosso coração com tudo aquilo que te ofende, e a nossa vida tem esfriado espiritualmente. Temos nos afastado do Senhor. Livra-nos, Pai, nos ajude a desligar a TV, o celular, e orar, e ler a palavra, e viver contigo, em nome de Cristo. Põe em nós uma fome por Ti, põe em nós uma fome pela Tua palavra, põe em nós uma fome pela Tua presença, uma sede pelo Senhor, que a nossa carne morra, e que o Espírito vivifique pelo Teu poder. Em nome de Jesus, enquanto ceamos, nos visita, Senhor, com renovo espiritual, nos visita com um vigor que vem da Tua parte, e nos ajude, Pai, a começar em mim, a começar no meu lar, na minha casa, e por toda a nossa comunidade de fé, aos irmãos que estão aqui, que frequentam, que visitam, em nome de Jesus, sejam do mesmo modo abençoados, Pai. É a oração que faço, em nome de Cristo. Amém.